Muito bem, gente. Estamos aí nessa sequência de falar sobre oração segundo a vontade de Deus, né? E na base desse texto de 1 João 5, 14 e 15 é maravilhoso. Então João disse algo muito maravilhoso lá. Ele está dizendo lá a respeito disso, né? Esta é a confiança que temos para com Ele, que se nós pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E estejamos certos que vamos obter os pedidos que temos feito. Então, se nós já sabemos que Ele nos ouve, vamos ficar tranquilos. Então, eu estou explicando para vocês o fundamento da vontade de Deus para a nossa vida. Falei de vários aspectos aqui. Eu quero dar uma continuada, porque é um livro bem interessante, se você for dar uma lida, é um livro bastante profético, até para o fim dos tempos, o livro de Daniel. Mas no capítulo 9, nós vemos que Daniel começa a buscar a Deus com jejum, com oração, porque ele precisava ter algum entendimento, ele estava buscando a Deus. E ele percebeu, e está escrito isso lá, que lendo o profeta Jeremias, que o tempo de escravidão do seu povo era de 70 anos. Né? Olha que interessante. Quer dizer, então, a oração que Daniel começa a fazer a partir de então, porque aí Daniel começa a orar, ele começa a se arrepender, começa a falar muitas coisas. Agora veja, Daniel começa a orar e a falar muitas coisas que Deus começa a se manifestar. Um anjo aparece para ele, e mais à frente ele tem uma visão, e mais outra frente ele tem uma visão, e tudo porque primeiro ele entendeu pelas escrituras, ele entendeu que a assolação sobre Israel seria de 70 anos. Então, a oração dele, é só isso que eu quero passar para o teu coração. A oração, na verdade, ela foi desencadeada por conhecer uma vontade de Deus. Esse é um detalhe legal. É você ter uma base do conhecimento de Deus que desencadeia a oração que você está fazendo. Ela chama-se, então, uma oração de maturidade, entendimento a respeito das situações. Então, eu quero te falar que a medida do nosso conhecimento sobre Deus e sobre a sua vontade é a medida da oração respondida. Se é que eu posso dizer dessa maneira. Porque se a oração ela é respondida com base na vontade de Deus, se a minha medida do conhecimento a respeito de Deus aumenta, aumenta também a minha oração sendo feita com base nessa vontade sendo respondida. Tá confuso ou tá claro? Acho que ficou claro, né? Então, tudo é a base do nosso conhecimento. Então, na medida do nosso conhecimento sobre a vontade de Deus, a gente se posiciona para orar, né? Resultado desse conhecimento, e a gente vê as respostas. Dá uma lida em Daniel capítulo 9, capítulo 10, você vai ver tudo foi desencadeado, porque Daniel leu, ele descobriu, ele viu que Deus tinha determinado um tempo de escravidão para o seu povo. E ele partiu para frente. Então, pedir a Deus, gente, escuta isso que eu quero te falar, faz parte da sua vontade para o homem. Porque Deus colocou isso na sua palavra. Né? Aliás, um dos textos mais maravilhosos sobre isso se encontra aqui em João, no capítulo 16, quando Jesus ele diz assim: naquele dia nada me perguntareis. Em verdade, eu vos digo, se vocês pedirem alguma coisa ao Pai, Ele vô-la concederá em meu nome. Até agora nada tendes pedido em meu nome. Pede e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. Obviamente, quando Jesus está falando isso, e nós temos que entender, por isso que nós precisamos conhecer a palavra, Ele não está dando margem para eu pedir qualquer coisa. Já vimos lá que a nossa oração tem a base da vontade de Deus para a nossa vida. Dentro dessa base da vontade de Deus, que pedir, Deus se agrada em responder. Ainda fala aqui, olha, eu quero que a alegria de vocês seja completa. Porque Ele é um pai, gente. Qual é o pai que não quer atender o seu filho naquilo que pede? Tá certo? Não é um prazer do pai poder atender e ver o filho feliz porque ele respondeu a algo, o filho pediu algo e o pai responde. Então, isso aí faz parte, né? Veja que coisa interessante. Então, de vez em quando a gente ouve algumas retaliações, obviamente, né, a essa questão de pedir, né? As pessoas às vezes falam assim, vocês estão interessadas nas mãos de Deus e não no seu coração. Gente, não é assim que funciona. Um filho ama o pai ama o filho.
Mas dependendo da sua maturidade ou não, tem graus de valores de reconhecimento de uma série de coisas. Pelo simples fato que o filho só pede e ele fica feliz quando recebe algo, não significa que ele está desprezando o pai, gente, pelo amor de Deus, né? Isso é uma coisa interessante. Você tem filhos, depois que eles crescem, depois que eles casam, eles vão valorizar muito mais os pais de quando eles eram pequenos. É uma coisa natural, tá certo? Mas olha, não caia nessa cilada de cortar das pessoas o desejo de orar, de pedir a Deus, porque isso é incentivado pela palavra. Agora, certifique-se que você está fazendo os pedidos de acordo com a vontade de Deus. Legal? A gente se vê no próximo vídeo.